Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Um exercício de masoquismo. Olá, Coimbra. Bem-vindos a mais um episódio de Livros da Pizza. Muito obrigado pelo convite. Gostamos de estar aqui, não só pela coisa estúpida que vamos fazer a seguir, mas porque gostamos de Coimbra e é fixe, somos sempre bem recebidos e o Bernardo tem sido sempre impecável connosco. O nosso objetivo inicialmente, quando nos convidaram, era uma conversa em geral, sobre livros em geral, sobre livros bons, livros maus, etc. Mas depois chegámos à conclusão que podíamos fazer um episódio ao vivo, porque o Bruno tinha um livro em casa que se prestava a este ambiente, acho eu, e à nossa realidade sociopolítica, do qual eu não sei absolutamente nada, só sei o título, e justificava. Portanto, obrigado por terem vindo. Das pessoas que estão aqui, conhecem o podcast? Sim. Ok. Pronto. Então, se fizermos referência a leites e essas coisas, estão por dentro. Se o Bruno mandar para o caralho, não é por não gostar de mim, é porque tem de ser, é porque eu mereço. Sim, Pronto. é uma segunda-feira. Isso fica estabelecido, então. Ok, Bruno, tu trouxeste-nos o livro, como é que se chama? Eu trouxe um livro, ainda pensei em trazer, alguns temas que estão na berra, mas depois achei que às 6 da tarde dizer muitos foda-se e caralhos era demasiado, então trouxe um livro infanto-juvenil que se chama Suzy e os Ciganos. Quem é que escreveu isso? Foi a Suzy? Não foi a Suzy, foi uma autora dinamarquesa chamada Greta Stevens, que não é autora, é um pseudónimo feminino de um escritor dinamarquês. Ele criou então uma saga de livros dedicados à Suzy, é uma espécie de uma aventura, os 5, mas é que a Suzy intervém nestas aventuras todas. Pois, normalmente nos 5 tinha rapazes, raparigas, cães. A Suzy é tudo isso, em conjunto. É, mas ela tem amigas. Tem amigas? Ela tem amigas. Mas não merecem então fazer parte do grupo dela? Não merecem estar no título. Ok. Mas temos isto. E então, eu vou-vos só dizer aqui algumas coisas. Eu tirei uns apontamentos. Não é normal isto. Mas se vocês vissem como é que é gravado o podcast, tem muitos silêncios. Que é, onde é que eu vi isto? Não é? Normalmente é isso. E então eu vou-vos ler aqui algumas partes. Então, Suzy e os Ciganos é um romance para jovens que faz parte de uma série então dedicada à Suzy. Ela também é conhecida como a Cenourinha. Eu parto do princípio que seja por ser ruiva. Na capa é ruiva. Mas é ruiva. Há outras personagens de livros infantis juvenis ruivas, não é? Aquela... Quem? Tipo a Pipi das... A Pipi. É ruiva também? É. Este é o 16º volume, então, Suzy e os Ciganos. E ele tem títulos como Suzy e os rapazes das motorizadas, Suzy faz das suas, Suzy no colégio interno. Isso é sério? É sério. Dos rapazes das motorizadas? O que é que a Suzy andou a fazer? Não sei. Mas isto tanto pode ser uma série juvenil ou também já vi vídeos assim em alguns canais alternativos. Suzy e os rapazes... A Suzy tem quantos anos? Ela anda na escola primária. E nos livros todos anda na escola primária. Que ambientes é que ela anda a frequentar para estar com os rapazes das motorizadas? Eu não li esse, Sérgio. Só li Suzy e os Ciganos, foi o que mais me chamou a atenção. Ela andar com os Hells Angels a arrebentar bares. Podia ser engraçado uma menina de 5 anos liderar assim um grupo de motoqueiros. E tendo em conta o espírito do livro, acho que faria sentido isso. Faria sentido. Então vamos lá. Os livros, então, são de um pseudónimo de um senhor chamado Daniel Jacob Eilif Mortensen. Ele nasceu em 1914, ele morreu em 1989. Esta série foi publicada entre 57 e 77, para percebermos aqui o ambiente em que isto foi produzido. E este livro, então, foi publicado em Portugal em 1987 pela Editorial Notícias. Ora bem, nos últimos anos muito se tem falado daqueles clássicos da Disney que as pessoas queriam cancelar porque trazem mensagens que são erradas para as meninas e o movimento woke está a estragar a nossa sociedade, pá. E há pessoas brancas a chorar na internet porque a Pequena Sereia já não tem a cor que eu gosto, pá. E então, eu gostava de falar um bocadinho contigo acerca disto. O que é que tu achas acerca dos clássicos da Disney, Sérgio Duarte? De todos os clássicos? Todos. Então, alguns gosto, outros nem por isso. Quais é que tu gostas? Sei lá, gosto de Toy Story, Ok. do Rei Leão. E dos mais antigos?
Pá, a Branca de Neve, eu tinha medo daquilo quando era miúdo. Tinha algumas partes perturbadoras com a bruxa, fazia-me confusão. E fazia-me confusão, mas depois equilibrava. Tinha partes boas, que era os animais da floresta ajudavam nas tarefas domésticas. Isso era fixe. Era fixe que isso existisse, não é? Sim, Mas era. os passarinhos, na realidade, não servem para nada. Não, mas falou-se muito, não é? Sobretudo nesta coisa de moral das histórias, da questão da Bela Adormecida, de ser beijada por um príncipe, ok. etc, etc, etc. E então, pelos vistos, queriam cancelar isto na internet. A Cinderela? Assim. Ok. E eu quero ver se este livro seria cancelável ou não. Eu vou-vos contar a história do livro. Pode ser, crianças? Ok. Então, ele começa com Suzy, que vai passear com o pai, que é o Sr. Brent, e eles vão passear. Ele é o chefe da guarda florestal. É preciso estabelecer isto, ok? E eles vão passear pelo bosque dos gnomos num dia de inverno. É um passeio muito giro. Ela acha que o passeio não tem qualquer intenção, é só um belo dia a passar com o pai. Mas não, há uma intenção. O pai vai bater em ciganos, é? Caraca. É do Ira, o pai? É isso, é isso. Ele vai desalojar ciganos, é? Ok. Pronto, fim. Os ciganos desalojados, final feliz, é isso? É isso. Caraca. Não, Ok. eu acho que a Suzy vai ter pena deles e vai ajudar o pai a ver os ciganos como seres humanos, como outras pessoas, com as suas falhas, que são muitas. Estou a brincar. Mas como seres... É isso, não é? É. Ok. Dizer, vocês não precisam de andar sempre todos na mesma carrinha e não sei o quê, podem andar à vez. Não sei. Vocês não se adaptam aos valores da nossa cultura dinamarquesa. Não, há coisas que nota-se que as famílias ciganas são mais unidas do que as outras. Ok. Eu raramente vejo um carro só com uma pessoa. Ok, André Ventura. Estou a falar sério. Ok. Então, Suzy. Quem é Suzy? Suzy ama a natureza. E tem aqui uma frase... E ela ama a natureza como mais ninguém. Eu vou-te ler aqui uma passagem. Ela quer se casar com uma árvore, como É, o Floribela. Rodrigues Carvalho tem medo que isso aconteça, Pois não é? é. Portanto, Vou-vos ler uma passagem, então. A natureza é algo de tão maravilhosamente vivo, tão variável, algo eternamente novo. Detalhes insignificantes que passariam despercebidos a outras pessoas levavam Suzy a sentir-se em êxtase profundo. tem ligação à natureza, então? Ó Sérgio, quando é que foi a última vez que a natureza te deixou em êxtase profundo? Quando é que um orvalho a pingar te deixou à beira do clímax? Sempre que vejo um orvalho a pingar É? sobre mim. Sim. Quando é que um míscaro acabado de colher te deixou a glande com leites? Tinha de ser. Pronto, Suzy ficava assim com a natureza, então. Ela via madeira podre e ficava louca, porque sabia que aquela madeira podre podia vir a ser estrume para novas árvores. Ok, era uma coisa positiva. Era uma coisa positiva. Tudo Sim, se é transforma. o ciclo da vida. O ciclo não é? da vida. É como no Rei Leão, quando o Mufasa se vira para cima e diz tudo isto vai ser teu, e os antílopes a aplaudir, eles sabem que vão ser comidos, mas é em nome do reino e da natureza e Estão da a preservação. cumprir. Sim, estão a cumprir o seu propósito. Estão a cumprir o seu propósito. Até como as árvores podres. Então, ela observa a natureza e vira-se assim para o pai. Papá, olha para aquele esquilo ali no abeto. Não é verdade? Não é lindo aquele pequeno roedor? O chefe da guarda florestal emitiu um som de aquiescência e disse: é bonito sim, no entanto, ele causa prejuízos ao bosque, por isso deveria matá-lo. A sério? Ele diz-lhe imediatamente Que isto. esquilo tão fofinho, que coisa maravilhosa. E a Suzy passa-se, diz, não se faz isso aos animais. Ela diz que se Deus criou o esquilo, era para estar vivo e não morto. Ela é muito amiga da natureza, já vos disse, não já? Mas espera aí, mas o pai... Em que é que o esquilo causa prejuízo à natureza? Não explica. Tipo, ele come-nos as bolotas, é Sim. isso? Não, ele olhou para um esquilo e disse, era matá-los. Era matá-los a todos, vá. Os esquilos, pá, para ele é tipo Mas espera aí, pessoas o pai do é o Martim mau do Muniz. livro ou é Hã? tipo amigo dela? O quê? O pai é o mau do livro? Não quero revelar já, senão calhar- acabava também. E então, eles estavam a caminhar no bosque dos gnomos e eis não quando, passadas 2 páginas, lembram-se? Os animais são para proteger, não se deve matar, se Deus criou aquilo é para proteger. Eles veem sangue na neve, que parece sangue de raposa. O pai diz à Suzy, amanhã não é o dia de feriado escolar mensal do colégio?
E ela, sim, papá, por que perguntas? Gostavas de sabê-lo, não é, ó marota? Ele perguntou, ok? E ela diz, por favor, papá, diz-me. O chefe da guarda florestal sorriu antes de responder e disse, bom, esta manhã telefonou o avô da Sónia, é uma amiga dela. Ela disse-me que amanhã, bem cedinho, ia sair para a caça da raposa no bosque de Strand e pediu-me que te deixasse ir se tu quisesse acompanhá-lo. Eu respondi-lhe, bom, na verdade, é que a Suzy de há um tempo para cá tem praticado muitas travessuras e por isso... Tu não lhe disseste isso, papá. Estou a ver pelos teus olhos que estás a brincar comigo. Vais-me deixar ir, não vais? Claro que sim, minha querida. Perceberam? Esquilos, cabra hipócrita da Suzy. Os esquilos, uma dádiva de Deus. Raposas, as putas de Lúcifer. É matá-los. Espera aí, mas tu não passaste por isso quando eras miúdo? O quê? Isto, por exemplo, tiravas boas notas, os teus pais não te ofereciam como recompensa de poderes aniquilar um animal selvagem? Por exemplo, tiravas tudo 5. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sim. Tiravas tudo 4. Também nunca aconteceu. Tiravas tudo 3 e 2 negativas. Também não aconteceu. Não, era variado, não interessa, Ok, sim. Tiravas notas Sim. boas. Olha, filho, podes ir à África matar um rinoceronte. Tens aqui esta recompensa. Nunca aconteceu. A ti acontecia-te isso? Eu estava a brincar. Ah, ok. Pronto, ok. Não, nunca matei nenhum animal, é preciso dizer. Não, mas o que o pai está a dar a oportunidade à filha de matar uma raposa e ela está toda contente. E ela está toda contente, no dia a seguir vai matar raposas. Isto vai acontecer, gente. Isto vai acontecer. Então eles lá continuaram a passear. Estavam a passear no Bosque dos Gnomos. Eis não quando chegam ao acampamento dos carvoeiros, as pessoas que transformam madeira em carvão. E então o pai fala-lhe do vilão deste livro, que é um senhor chamado Mats. E quem é Mats? Diz o pai. É um homem indisciplinado de quem todos se queixam. Bebem demasia e cria conflitos no acampamento. A Suzy acrescenta que Mats é um senhor que perdeu a mulher há pouco tempo e vive sozinho com uma filha de poucos meses. Eu quero relembrar que isto é um livro infantil. Só para relembrar, está bem? Sim, eu agora fiquei com pena do mato. Ok. Espera aí, se ele está sempre bêbado, quem é que toma conta da filha de meses? Esta é a parte fixe, porque eu não sei se sabes, mas entre 57 e 77, na Dinamarca, os bebés ficavam sozinhos em casa. A bebé está sozinha num berço. Okay. O pai vai transformar madeira em carvão e a bebé está lá em casa. Sim, é a mentalidade viking. Só os melhores sobrevivem. É isso. Tu largas um bebé 3 meses na floresta, ou ele mata uma raposa ou morre. O pai diz-lhe que quer ir falar com ele, porquê? Diz-lhe assim, ele tem uma criança e não quer entregá-la a ninguém. Temos tentado convencê-lo de que seria preferível metê-la num orfanato, onde tratassem dela até que fosse maior. Mas infelizmente ele nem quer ouvir isso. Que merda de pai. Realmente. Que não quer que a filha seja órfã. Ele podia beber mais à vontade se não tivesse a filha. Então também estavam a ajudá-lo, não é? É verdade. E sabes uma coisa? O pai acrescenta que acha que o Mats, para além de ser um tipo violento, ele começou a meter-se num vício horrível. Qual é que achas que é? O vício do Mats? Para além de álcool. O jogo? Tipo bingo? Caça furtiva. Eu acho que ele anda a caçar esquilos. Então, mas não é para matar? Não, esses não. Tens de ter autorização, tens de ir Tens lá de ter. ao Governo Civil de Copenhague e dizer, Sim. olha, eu quero aqui uma autorização para matar 13 Sim. esquilos, é Sim, isso? sim. Okay. Deixa-me falar um pouco com as pessoas que estão aqui à frente. Ora, este livro chama-se Suzy e os Ciganos. E vocês vendo um livro destes, chama-se Suzy e os Ciganos, qual é que é a vossa expectativa em relação aos ciganos? Não digam não muita, senão... Xenofobia? É isso que tu esperas? Mas, o que é que esperam de perceber aqui? O Sérgio adiantou a hipótese de repente o pai pode ser um vilão que olha para os ciganos de uma forma bidimensional e a filha vai fazê-lo ver de outra forma, não é? Eu acho que é isso. É. Há de ter uma lógica retorcida qualquer, mas acho que a conclusão vai ser essa, se tiver de apostar. Então, o Mats é carvoeiro e Suzy questiona da seguinte forma: em geral os carvoeiros não são boas pessoas? Ele, sim, desde que ninguém se meta com eles. São boémios, uma espécie de ciganos. Trata-se de uma raça bastante diferente da nossa, com usos e costumes muito especiais, mas geralmente são pessoas pacíficas. Praticam um ofício muito útil, já que transformam madeira em carvão. Malta, este livro não tem ciganos.
O cigano é só o insulto que ele usa para os carvoeiros. Ele diz carvoeiros. É uma espécie de ciganos. Ok. Sim, realmente Dinamarca não há ciganos lá, pois não? Não sei. Mas é isso, então o cigano é um insulto. É um insulto e eu queria vos dizer... Pá, não é normal eu fazer pesquisa, mas desta vez fiz, e eu fui ver qual é que era o título original desta obra. E o título original desta obra, em dinamarquês, se fizermos tradução à letra, é Suzy cuida dos negócios. E alguém na editorial Notícias, em 1987, pensou, bem, se fizermos um livro que se chama Suzy cuida dos negócios, os pais não se vão sentir atraídos em ler esta história à noite aos seus filhos. Mal ele sabia que hoje em dia é só quase esse tipo de livros que estão à venda, Claro. não é? Literacia financeira. Sim. Não é? Podia ser A Suzy rica e o pai pobre. Sim. Podia ser uma coisa assim. Pois. Mas de repente, eu peguei neste livro e quando comprei este livro, algures, peguei como é óbvio porque o título é Suzy e os ciganos. Mas não tem ciganos aqui. São os carvoeiros. São uma espécie de ciganos. É só isto. E fiquei triste logo aqui. Isto é a página Quer dizer que os 18. rapazes das motorizadas que eram são rapazes das motorizadas. Não. Se calhar Epá, pois, são só tipo já- o menino da bicicleta, uma coisa assim. já não é? acredito em nada. Mas eu estou a pensar que alguém na editorial Notícias, estou a imaginar o pitch. Malta, qual é que acham que deve ser o título deste livro? O que é que vai levar os pais a correr para as livrarias a comprar? Um título clickbait, se faz favor. Suzy e os ciganos. Ui! Tipo os papões. Sim, mas Ah, isso mas é... havia esta cena nos anos 80 que é: se não comes a sopa toda, eu mando vir os ciganos para te levar. Lembram-se disto? Chegaram-me a dizer Há aqui isso. pessoas sim. que não são dos anos 80. Chegaram-me a dizer isso. Chegaram-te a dizer isso, não foi? Sim, vinham com um saco e levavam-me. Ok. Queres? Eu não me importaria. Não. Pelo menos eu não comia a sopa. Então eles chegam ao acampamento dos carvoeiros e temos então aqui a descrição daquela gente. Diz assim: os rostos morenos dos homens, daqueles carvoeiros, daqueles ciganos, apresentavam um aspecto muito característico, nitidamente eslavo. Tinham os olhos brilhantes e negros como o próprio carvão, as maçãs do rosto proeminentes e os cabelos escuros como asas de corvos. Eram de estatura pequena e tinham um ar gorduroso. Como aos eslavos, não é? É uma boa descrição de pessoas, não é? Não, pá, não há nada como ler literatura nórdica infantil para conhecer outro tipo de racismo. Não é? Não. Porque eu não sabia como é que um eslavo pode ser uma coisa má, agora sei. Sim. É baixinho, olhos negros, cabelo escuro. Mas é assim que as pessoas abrem horizontes, sabes? É viajar. Mesmo no preconceito. E então eles chegam à cabana do mate e temos aqui a primeira lição para as crianças, sobretudo para as mulheres. Eles mal entram na cabana, diz assim o narrador: tornava-se notório faltar ali a mão de uma mulher. Estava sujo, sabem? Notava-se que faltava ali uma mulher para limpar, pá. O pai então começa a falar com Mate, a tentar chamá-la à razão, mas Mate se mantém-se em silêncio, dando goles de uma garrafa com álcool. Suzy aproxima-se do berço da criança e vê que ela é muito linda. O pai farta-se do silêncio de Mate e grita: quando é que batizas a tua filha? Ela já tem idade para ser batizada, responde! Esta era a preocupação. Mas o guarda florestal era também assistente social? Era. E padre? Era. Ok. Nós já vamos ver aqui mais à frente. Sabes o que é o guarda florestal entrar em tua casa e ralhar contigo? Então o senhor não arruma isto, pá? Sim. Essas cuecas são para estar no chão? Quem é isto? Então não, mas tu não devias estar a ver se há incêndios ou não. O que é que estás aqui a fazer? Pronto, o Mate, como já viram, é uma pessoa violenta, porque parece um cigano, e então ele atira a garrafa à cabeça do Sr. Brent. Mas com razão. Com razão, ele invadiu-lhe a casa, não é? Então, e se ele não quisesse batizar? Estamos num país laico. Pois na altura não sei. Pois também Não sei. O Sr. Brent desviou-se e esbofeteou o Mate. Ele começou a abaná-lo até ele começar a chorar. Ou seja, basta abanar... Quanto tempo é que se abana? Não sei. Quanto tempo é que demora a abanar um bêbado até ele chorar, não é? Não é que estejas bêbado, mas... Mas, não sei. Um dia... Ai, não sei. Bêbado. Depende da força do abanão. 5 minutitos e estou a chorar. Na boa, sim. A Suzy e o pai ficaram estupefactos. Um adulto estava a chorar. Que ridículo, não é? Antes de o largar e sair... Não admira que a mulher tenha decidido morrer.
Antes de o largar e sair, o pai, então, o Sr. Brent, diz ao Matt que se o apanha a fazer caça furtiva ou em sítios proibidos, lhe dá uma sova e a seguir o entrega à polícia. Porque é assim que funciona o Estado de Direito, como sabem. Falaste do IR, é assim que eles funcionam, não é? Sim. Primeiro dão uma sova aos ciganos, depois entregam à polícia. Ora, a seguir então ele sai. O chefe da tribo, dos carvoeiros... Então a Suzy, a criança da primária, anda com o pai a agredir homens. Sim. Nas casas deles. Ok. Para ela aprender o que é a vida. Não, já acho que é um polícia entrar-te em casa e vir, olha, tenho aqui meu filho de 5 anos, Hoje é o dia de trazer o filho para o trabalho. mas eu vou ter de bater porque o senhor anda a vender droga. Não, ele vira. Filho, bate aí um bocadinho. Para experimentares, bate neste meliante, se faz Não é favor. de mão aberta, mão fechada, filho. Tenta mão fechada. Ora bem, e acaba assim um capítulo. O que é que vocês acham em termos de moral de história de criança? O que é que tu achas, Sérgio? Eu acho que é importante batizar os bebés enquanto é tempo. Até porque na altura, ainda por cima, o bebé há o abandono, porque o pai via muito, ele podia morrer cedo e depois ia para o inferno. Não tem alma, se eles não são batizados, não é? Pois é. Eu não sou batizado, por isso eu não tenho alma. E ouvi muitas vezes isso também. Portanto, acho que é essa a lição, não é? Que é importante batizar bebés. Foi o que tu retiraste? Foi. Pronto. Ainda bem, ao que fica, és um bom cristão. Ora, Mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre a história? Não? Não. Pronto, ok. Pronto, depois cortamos esta. Avancemos. Avancemos. Na manhã seguinte, começa com a caçada à raposa. Suzy está muito contente porque vai caçar raposas. Mas não é com uma arma ou é tipo bater-lhe com um pau? Calma. Eu já te vou explicar a logística de caçar raposas, porque vais descrever em pormenor isso. Tu leste isto? Tu tinhas isto em casa? Tinha. Tu leste isto quando eras criança? Não. Eu tinha isso, comprei isso em adulto. Ok. Não, eu olhei para esse título e pensei, eu preciso ter isto. Ok. Eu preciso ter isto. Eles no dia a seguir vão caçar raposas. O Sr. Brent não vai. Lembra-se que ela foi convidada pelo avô da Sónia, que é a amiga dela. Então, esse avô da Sónia é um escritor. É o escritor Eric Milius, onde vivem as suas amigas, a Sónia, a Tânia e a Vera, e eles vão ser acompanhados por um ermitão, que é um gigante, um senhor chamado Ulf Rossing. Ermitão? O que é isso? É um senhor que vive isolado. Não vive, então ele vai Mas às coisas. quando é para coisas boas, ele alinha no coletivo. Com uma caça à raposa. E, então, Eu acho que ele sequer era o homossexual da aldeia. Não é? E vive... Vive afastado, não é? Ok. Pois, realmente, este é um gigante. Já os 7 anões também vivem isolados. Se calhar tem a ver com tamanhos, não sei. Tudo o que seja não tamanhos médios é para o meio do bosque. Se calhar é disso, não sei. Eles iam caçar raposas. O irmão da Suzy, é importante aqui, também vai. Ele chama-se André. Ou pelo menos traduziram assim. O escritor... Eles vão para os fiordes e o escritor escolhe uma toca em particular para caçar raposas. E eles ficam à porta da toca e mandam entrar cães para fazerem sair as raposas e enquanto elas saem, eles estão com 2 espingardas a mandar-lhe balásios no bucho. As crianças também? Não, lá está. As crianças... Só se isto é ao massacre, não é? Não, sim, as crianças só vão lá para assistir a este espetáculo maravilhoso. Sobretudo as meninas. As meninas não pegam em armas, mas os meninos têm todos espingarda. E então estão à porta da toca, à espera que elas saiam a correr para fuzilarem-nas. Isso não tem arte nenhuma, isso. Opa, se calhar tem, as raposas são rápidas. Acho eu. Calma, podem estar a ficar indignados, então, mas isto é um livro de caça. A Suzy tem aqui um parágrafo onde vai justificar eticamente esta caça, está bem? Ela diz, a raposa é o pirata de pelo ruivo. É certo que tu és o corpo sanitário dos bosques. Sem te aperceberes, praticas uma boa ação no bosque, de cada vez que acabas com um animal doente ou ferido por um caçador. Também limpas o bosque dos ratos. No entanto, tudo isso resulta inútil. É que dos teus bons serviços não compensam os teus atos nocivos. Durante a noite, visitas os galinheiros e consideras como presa legítima todos os animais indefesos, desde os cabritos às lebres pequenas, desde os pintainhos aos fazões recém-nascidos. Causas mais anos que benefícios e, por isso, tens de morrer. Mas ela estava a falar com um cadáver de uma raposa. Não, ela está a justificar o fuzilamento de raposas a dizer, ok, aqui já não são seres de Deus, percebes? Como são os esquilos. É que elas às vezes vão aos galinheiros e matam
as galinhas antes da minha avó as degolar. Pá, quando tu falaste em caça à raposa, eu achava que era uma coisa tipo como os betos ingleses fazem. Que é tipo, anda uma raposa por lá e eles andam a cavalo atrás dela. Não. Aqui é mais digno. Pois, não sei o que é fazer pior. uma espera à porta da toca. É o que é. Depois, outra forma de justificar eticamente esta caça é que a raposa é formosa. É muito bela. Dá bons casacos. Tem uma pele magnífica. Deita lá o ermitão, não é? É isso. Ela diz que as senhoras gostam de usar a tua pele tão quente. Okay. E, portanto, é justificado matar raposas. Portanto, a moda também legitima a morte por chumbo. Ora, ao fim de meia hora, lá saíram 2 raposas. O ermitão ficou fodido. Porque falhou o primeiro tiro e sentiu-se menos homem. Um homem não falha um tiro de uma raposa a sair da toca. Mas como é que ele sabe? Quantos é que estavam a mandar tiros? 3. Ok, pronto. Mas é tipo um pelotão de fuzilamento. Ele não sabe quem é que acerta em quem, não é? Não vai lá ao CSI ver de quem é que é o chumbo. Não. Mas ele sabe que falhou. E ficou mais fodido ainda, porque quem o matou foi o André, o pequeno. O garoto. Ui, ele vai matar o André. Pronto. Não, matar não, mas uma chumbada assim de longe na cara, como se fazia antes. Ou no rabo, para ele ir a mancar até casa. Sim. Na minha escola já aconteceu. Olha, está aqui uma menina que anda na Homem Cristo. Quando eu andei na Homem Cristo, em Aveiro, um dos momentos altos do liceu, lembro eu, andava no 7º ano, foi quando um menino de São Jacinto, esta parte não é importante, trouxe uma pistola de chumbo para a escola. Uma pressão de ar. Não, mas era uma pistola pequenina. Sim, mas Que pressão de metia ar. um chumbinho, sim. Ok, está bem, mas não era uma chumbeira. E o que é que ele fazia? Ele achava que a melhor forma de chamar a atenção das meninas era, ao longe, tentar-lhes acertar no rabo com um chumbo. Te chamava a atenção. Ai, chamava. Sim, senhor. Então tu alvejaste-me? Sim. Pode dar-me o teu número. Sim. E escolheste-me a mim? Quantos chumbos tinha? Só tinha 2. E ele, um foi para mim. Opa, pronto, isso aconteceu. De seguida, então, mataram 2 raposas, todos felizes, e deixaram as meninas ir passear um bocadinho pelo bosque. E de divertir-vos. Então, a Suzy levou as meninas e contou-lhes a história do Mats. Ninguém sabia ainda a história do Mats, do cigano que não é cigano, e então contou-lhe, sobretudo, a história da bebé que estava lá em casa, e sobretudo contou-lhe que aquela bebé era linda e estava toda porca. Estava toda porca, não merecia estar porca, merecia ser lavada, aquela bebé merecia ser lavada. Mas o Mats, alguma coisa tinha de fazer pela bebé, para ela sobreviver, não é? Opa, acho que sim. Dava-lhe sopas de cavalo cansada e não sei o quê. Isso é Sim. bom. Alimenta. E deixa as faces rosadinhas, não é? O que é que os senhores a seguir permitiram às meninas, para além de passearem no bosque? Disse, olha, vocês podem ir à frente a pé, depois de terem caminhado até aqui de cavalo, terem vindo de cavalo, mas vão agora à frente, nós vamos de cavalo, estamos cansados da caçada, de matar 2 raposas, de emboscar 2 raposas, e vão à frente para prepararem o pequeno almoço aqui aos homens, está bem? Vão lá e divirtam-se na cozinha. E então, Suzy... ela era muito boa na cozinha, pôs-se a fazer filhós e então, como é uma criança, começou a brincar com uma frigideira, com uma filhós. E entrou o senhor escritor na cozinha e disse, que se passa, Suzy? Estás a brincar com a comida? Não gosto nada disso, ouviste? Podes ser irrefletida e travessa, que é assim que se fala às crianças, mas sem abusares, como é o teu costume. E ela baixou a bolinha e continuou apenas a ser cozinheira e não criança. Mas era uma filhós que ela estava a fazer? Era. Isso deve ter sido tradução também, devia ser uma cena qualquer dinamarquesa. Não é? Sim. Tipo, o que é que eles comem? Legos. Não sei. Não sei o que é que eles comem. Cenas em formato de Legos e não sei o quê. Eu acho que comem aqueles peixes, não é? Que se metem todos na boca. Isso é lá, não é? Sim, como é que se chama isso? Era arenques, não é? É um nojo. É, por acaso é. Então, mas Suzy reconheceu que mereceu esta reprimenda e eu queria aqui relembrar o seguinte. Foi Suzy que fez um forcing com o pai para poder participar nesta atividade tão divertida que era caçar raposas. Qual é que foi a participação de Suzy nesta caçada? Foi ir até lá. Foi ver um massacre. Foi ver um massacre e a seguir... Som. São os woks. Pronto, eu... Estou? Ok. A participação dela foi esta, foi ir ver
e a seguir ir à frente para fazer o pequeno almoço. A seguir, foram elas que levantaram a mesa, foram lavar a louça. No dia de folga delas, da escola. Pá, algum livro, isto era o equivalente a um livro de uma aventura, ter um capítulo sobre a matança do porco, não é? O Chico ir lá com a faca, Sim. o Pedro falar sobre a anatomia do porco Sim. e sobre o processo de conservação dos rojões e não sei o quê. Feial, larga os tomates do porco. Mas não há nenhum esse capítulo. Pois Não há? É Por acaso não me lembro. Não me lembro. Mas, então, o dia estava quase a terminar, Suzy estava triste, porque no dia seguinte havia escola, não é? Que seca como eram boas estas folgas da escola, quando uma criança podia ser criança, à vontade, a brincar às empregadas domésticas, e então lá vai ela. Ora, eu queria aqui também dar um pequeno pormenor, que é, a Tânia era filha adotiva do escritor. Eu não sei se ela foi arrancada também das mãos de um cigano, não é? Que não é cigano. E ela tocava violino aos fins de tarde. E era muito boa. E sabes porquê? Porquê é que achas que ela era muito boa a tocar? Porque lhe ensinaram, porque tinha os livros do Eurico Cebolo. Mas é isso. Mas é isso que faz uma pessoa boa a tocar um instrumento? É técnica. E treino? Só? Sim. Sérgio, com a sua alma de cigana... Sensível e melancólica, ela conseguia arrancar do violino os sons mais belos, doces e profundos. Ok, mas Como é que não chegaste lá? só tocava flamenco então, no violino. Não tocava música clássica, que isso a alma cigana não dá para Não tanto estava a dar. também. Bamboleiro! Ora, Suzy e André regressam a casa para preparar as suas lições, organizar os seus hobbies. Os hobbies da Suzy era colecionar folhas secas. Que vida mais triste. Ela devia adorar o outono, meu. Sim, Cara, isto de fogo, é, não tenho tanta folha seca. Que maravilha. Parecia que estava a entrar no Toys R Us, não é? O André colecionava selos. Pronto, foram para a cama. À meia da noite, Suzy ouve um estrondo e acorda. No meio do bosque, bem perto da casa, ouviam-se uns disparos. Ela foi a correr para o quarto dos pais, que estavam a dormir bem ferrados, e acordou-os. O pai, que é chefe da guarda florestal, não acordou. É ao lado da casa, é a responsabilidade dele e, portanto, acorda a filha que o vai avisar que há disparos. Ela deu ordens para que a esposa e Suzy fossem acordar André. Para quê? Para o André ir com ele? Achas? Sim, tipo escudo humano. Não. É para o André ir telefonar aos guardas florestais, porque a Suzy e a mãe que estavam acordadas são mulheres, não sabem mexer em telefones, pá. Espera aí, na altura era difícil. Era. Sim. Não era fácil. Tipo, agora com teclas uma pessoa assume que uma mulher consegue. Opa, Quer dizer, já nem há teclas. Mas na altura, não. Esquece. vocês sabem o que é. Quer dizer, não estou a ser... Estou a ser. Pronto. Avancemos. Mas era disco o telefone? Deve ser, não sei. Não era era daqueles- daquele, não é? É duas coisas ao mesmo tempo, é difícil. Se calhar é difícil. Ele saiu de casa com um lobo, que é um Doberman feroz, e diz aqui quase um animal selvagem, que eles deixavam estar dentro de casa, e que é especialmente treinado para perseguir caçadores furtivos. Ele cheira as licenças dos caçadores. Cheira, não é? e ele, Aquele plastificado das licenças, ele vai lá, ok, este... ele começa a ladrar e ele... até 2027, tranquilo. Não é? Há outro chega... Isto caducou há 2 meses. É pelo cheiro, a licença. Isto podia haver uma série tipo Inspector Max, mas em que ele trabalhava numa repartição. Ou não, andava na rua a ver quem é que tinha o cartão de cidadão caducado. Sim, e mandava-os para E a prisão. começava a ladrar O até senhor eles irem está para, ilegal. para a loja de cidadão, não é? Podia ser assim uma coisa. O pai saiu de casa e eles recebem um telefonema em casa. Que era quem? Vinha da casa do escritor. O escritor estava a passar mal. Sónia ligou para a casa dos Brent a dizer: o meu avô está a passar mal. Era avô ou era pai adotivo? Ou a pai adotiva. Eu confundo-os todos. Ok. Aquilo é uma salganhada jeitosa. Pronto, mas num livro em que o escritor sofre, nem tudo é mau, não é? Não. Mas a minha pergunta é: porquê é que ela ligou para eles e não para o médico? Havia médicos lá? Sim, porque a mãe de Suzy diz: ok, deixa estar que eu vou ligar para o médico.
Ok. Ele se calhar tinha um esquema pirâmide de... Quando é para contactar um médico, Era o tem de ser gatekeeper, através de sim. mim. Era o Não é? gatekeeper, era tipo o cartão da Médis. Pois. Tem de haver um intermediário entre mim e o médico, senão... Então o pai, o Sr. Brent, sai de casa à meia da noite, está uma noite muito fria, ele vai sozinho com o lobo, o Doberman selvagem, e ele começa a pensar e diz que a caça furtiva é um tipo de caça repugnante, completamente desprovida daquela auréola de romantismo que geralmente se lhe atribui. Auréola? Sim, a caça tem uma auréola. O caçador furtivo caça de noite e, a coberta escuridão, aproxima-se da presa para a matar de uma forma brutal. Eu queria lembrar que eles encurralaram raposas e fuzilaram-nas à saída. Mas o que é que o caçador furtivo... Como é que não se mata de uma forma cobarde e letal? Tens de ir à toca da raposa com uma luva branca e dizer: está desafiada para um duelo. Sim, Combina isso. um encontro, dás uma arma à raposa Sim. para ela se poder Escolha a defender. sua arma. Não, sabes porque é que eles matam de forma brutal? É que metem um foco nos olhos do animal, eles ficam meio desorientados e caminham em direção à espingarda. E eles depois matam-nos mais de perto. Estou a É saber só que isso. acontece. É só isso. Eles caminham em direção à luz? Pelos vistos é o que diz lá no livro. Não, ficam atordoados. Depois ficam desorientados. Sim, o que é de dia? Oh, pum. Não, e não só. Eles matam de uma forma horrível, que é, matam muitas vezes com um silenciador. Mas isso é para não acordar as pessoas, não é? Lá está. Mas são os filhos da puta, é o que eu acho. Como é que um fazão vai entrar no paraíso dos fazões se morreu de forma indigna, sem um estrondo nas trombas e recebeu apenas um... Nunca vai ter a vida eterna no paraíso dos fazões. Hashtag deixem os fazões morrer com sons de explosões. Hashtag abaixo o silenciador que apenas causa eterna dor. O lobo sentiu algo. Largou-o da trela, mas nesse momento soou um grito através da noite. Para ou eu disparo. Quem é que acham que era? Era o Mats, não é? É o cigano que não é cigano. Mate-se, exatamente. Em casa, a mãe desesperava pela chegada do pai. Sónia ligou a dizer que o médico aconselhou para que o avô fosse de ambulância para o hospital. Ele parecia estar com princípio de pneumonia. Este é um livro de crianças maravilhoso, não é? Para ler enquanto as crianças vão para a cama, não é? Ok. Eram 3 da manhã, a mãe impacientava-se, pediu a André para que ligasse aos outros guardas florestais, todos já haviam regressado das suas rondas, todos, com exceção do chefe. Ele ainda não tinha regressado a casa. E foi então que a Sra. Brent sentiu uma inquietação aumentar. E diz assim o livro: ela não chorou nem se lamentou, pois tratava-se de uma mulher perfeitamente capaz de dominar as suas emoções. Mas todo o seu corpo tremia. Há sempre alguma coisa. Há sempre alguma coisa ali. Os guardas florestais voltaram a sair para procurar o Sr. Brent. Algum tempo depois, Suzy vê umas lanternas. Eram os guardas florestais, estavam de regresso e com eles vinha o Sr. Brent. Porém, não vinha pelo próprio pé. O caçador furtivo havia disparado sobre ele. Mas vamos ouvir o que disse o Sr. Brent, então, nesta história para crianças. Espera aí, então o Sr. Brent é o escritor? Não, o Sr. Brent é o pai, caralho. Ah, é o pai, ok. E o Mads, o cigano, deu-lhe um tiro. Oh, sim, já te Fixe. disse que sim. Fixe. Só vamos saber isso mais à frente, mas já se sabe, não é? Sim. E ele então diz: foi um caçador furtivo que disparou sobre mim, na orla do bosque, na região do bosque de Strand. Receio que se tenham alojado alguns chumbos no joelho esquerdo. De qualquer maneira, tenho muitas dores e sinto-me incapaz de me manter em pé. Ele disparou 2 vezes. Ao primeiro disparo, matou o cão. Mas dá-me um cálice de conhaque que eu sentir-me-ei logo melhor. Então temos um escritor com tuberculose. Não, tuberculose. Pneumonia. Não. Pneumonia. Sim. Um cão morto. Sim, matou-me o cão. Mas dá-me um conhaque que isto já passa. assassinadas. Alcoolismo. Uma mulher morta, uma bebê órfã e abandonada em casa. E porca, sim. Pá. Então, eu queria aqui imaginar um pai que está a ler à sua filha esta parte do livro e dizer: pronto, hoje ficamos por aqui, dorme bem, bons sonhos. Estás a ouvir aquele barulho lá fora? É o caminhão do lixo, o papá vai pôr o lixo fora. Não tenhas medo, eu volto já. Para te sentires mais seguro, eu levo comigo o Bobby. O teu animal de estimação, pode ser que ele regresse. Tenho quase certeza que não vai ser assassinado pelos homens do lixo. Vá, boa noite, bons sonhos. Pronto, o Sr. Brent bebeu o conhaque em modo shot e sentiu-se logo melhor. Mas um dos guardas florestais insistiu em ver a perna. Estava cheia de sangue, mas tinha um lado positivo. A rótula estava intacta.
Vai continuar a poder patrulhar a floresta. Pelo sim, pelo não, chamaram um médico que aconselhou a chamar uma ambulância porque tinha um chumbo na rótula. Não era grave, mas era melhor retirar, sob pena da perna ficar hirta. Se não tiras o chumbo, ficas com a perna esticada para sempre. E é difícil tirar um chumbo numa perna? Sei lá, na Não deve altura ser não isso. sei. O quê? Deve ser É difícil. mais lá com uma pinça e tiras. Mas com um garrote, Aqui não é? alguém da área da saúde. É difícil. Mas a área da saúde dinamarquesa entre os anos 50 e 70. Ok. Não, deve haver alguém, mas não nos querem dar uma explicação sobre tirar chumbos dos joelhos. A ambulância, então, chegou. O médico sossega a esposa do Sr. Brandt e diz: fique tranquila, minha senhora, e tente descansar. Tal como lhe disse, a ferida do seu marido não se reveste de grande perigo. Ele estará de volta dentro de uma semana. Ah, ok. Foi tirar um chumbo do joelho, mas ficou lá uma semana no hospital. Porque as Ok? chumbeiras, na altura, na Dinamarca, vinham com instruções tipo IKEA para tirar chumbos das pessoas. Mas cá com o imã naquilo vai, não é? Um imã de frigorífico. Sim. Tipo, tinha ali um imã de Fui a quando fui a Copenhaga. Veneza. Era uma chumbada. Ele depois não pode passar no aeroporto. A seguir foram dormir, no dia seguinte foram para a escola, a mãe de Suzy ligou para o hospital, estava tudo bem, o Sr. Brandt foi operado, o escritor também estava bem, só tinha de ficar mais tempo numa casa de repouso. Isso foi desculpa para que Tânia e Sónia fossem por uns tempos então para a casa dos Brandt, para a casa de Suzy. E assim foi. O Sr. Brandt regressou a casa, as meninas estavam a viver umas férias de sonho em tempo de aulas, era festa do pijama diariamente, fora das aulas passeavam juntas pelo bosque, e quem diria que a alegria das crianças dependia apenas da pneumonia de um velho. Espera aí, o cigano foi preso? Calma. Eu já te disse que foi o Mats, mas eles na história ainda não sabem que foi o Mats a dar-lhe uma chumbada. Porra, eles são muito maus detetives. São. É por isso que foram para guardas florestais. Num dos passeios, as meninas foram atraídas por magia para onde? Para a casa do cigano. Como é óbvio. Aproximaram-se do acampamento dos Mas que ciganos. era feita de doces, como não é Saligreta. Era feita de carvão. E então, pronto, foram para o Era feita de Lacoste, falsificadas. Foram ao acampamento então dos ciganos que não eram ciganos, e Suzy voltou a lembrar-se da bebé. Era uma bebé linda, que Suzy queria voltar a vê-la. Já viram a sorte desta bebé? Se fosse uma bebé feia, Suzy estava-se a cagar para ela. Que nojo, tem cara de joelho, não quero saber desta bebé. Espero nunca mais ver este bebé nojento. No entanto, era um bebé lindo. Suzy desafia as amigas Sónia, Tânia e Vera a invadirem a cabana de Mats, o cigano que não é cigano. As amigas têm medo, mas Suzy diz que não deve estar lá ninguém, só a bebé. Antigamente era assim, não é? Os bebés ficavam em casa, com o marxismo cultural é que se criaram as creches, não é? E obrigaram os bebés Sim, então qualquer pessoa chuparem podia registrar rocas. um bebê, não é? É. Abandonado em casa. Depois ensinam nas creches, não é? O bebé a chupar numa roca. Sim, mas E esse é por isso que os bebés isso é são um todos truque homossexuais. Diz? Não é aquela girafa que eles chupam agora? A girafa Sofia, não é? Ah, Não é? não conheço. Não conheces? Não conheço a girafa Sofia. Eu tiveste uma filha há pouco tempo. Pelo Ela visto, não é um chupa a clássico. girafa Sofia. Não, eu disseram que era um clássico dos bebés. Que era Chupar a girafa? é uma girafa de borracha que está a vender em todo lado, Isso não nas é farmácias eufemismo? no continente. O que é eufemismo? Não, é uma, Sim. Não, uma o senhor à girafa porta da creche. Olha, queres vir chupar aqui a girafa Sofia? Pode ser. Mas não é. Já vi à venda. Já viste a Já. Pronto, não conheço. Mas não, isso estás a dizer do bebé ser fofinho, isso é um truque que os bebés têm para nos enganar, não é? De serem fofinhos? Sim. Ah, sim. Eles só são... Aliás, ninguém atira fora bebés precisamente porque eles estão desenhados assim. Senão, coitados, ninguém aturava aquela merda. Agora, não é por eu ter um bebé há pouco tempo, ok? Mas se não tivesse também, não sei. Pronto, ok. Então, ela desafiou as amigas a invadirem então a casa do cigano que não é cigano. As amigas hesitaram, mas Suzy, a cenourinha corajosa, foi sozinha espreitar e confirmava se não estava ninguém, para além da bebé linda. Ela voltou a desafiar as amigas, que foram com Suzy, porque, segundo Sónia, eu não quero que digas que são medricas. É assim que se desafia crianças, não é? É um mote muito forte para convencer as pessoas a cometerem crimes, como invadir propriedade privada. Se não fores, és cocó. E ela, eu não sou. Portanto, eu Isso- vou cometer crimes. Que eu Isso não quero... funciona bem. Ainda agora. Não é? Sim. Entraram na cabana,
pela porta da frente que estava destrancada. Ou seja... Mas se tu queres convencer uma criança a fumar cigarros, é assim. É. Por acaso é. Se não fumares, és bebê. Oh, eu não fumo porque a minha tia deu-me a fumar para aí quando eu tinha 5 anos. Sério? Sim. E ela, estás curioso, toma lá. E eu não gosto. E nunca mais fumei. Portanto, acho que resulta dar esse filtro às crianças aos 5 anos. Acho que é... Sim, quando é tia a dar, não é peer pressure. Sim. Tipo, a minha tia gosta disto, eu não vou gostar. É isso. Agora, se fossem os teus amigos no infantário, Mas, dizer que tu eras maricas se não fumasses? Mas eu também fiquei drogado com cigarros. Quando era garoto, quando tinha pai 3 anos, comi 2 cigarros do meu pai. Porque antigamente havia maços de tabaco de chocolate, que eram cigarros de chocolate, que era uma coisa muito atrativa. Que é, eu quero fumar, mas não posso. Que tipo de tabaco é que eu posso comer? De chocolate, boa. Tu precisaste comer 2 para perceber que não era Não, chocolate. Não, comi, mas como sabia que era fora das horas que podia comer doces, engoli logo. Ok. Então engoli 2 estes a filtro. Com o filtro mesmo? Sim, e fiquei a revirar os olhos mesmo. Foi assim uma coisa mesmo estúpida. Isto aconteceu mesmo, eu sei. É o que Olha, é. isso podia fazer parte da Suzy e os cigarros. Então, lá está. Entraram pela porta da frente, estava destrancada. Ou seja, estamos a falar de uma comunidade que não está à espera de ladrões, que confia nos seus pares, para que 4 meninas conspurquem a confiança depositada na sociedade, que é deixar a porta aberta. Mas também era para levar uma bebé, não é? Era. E então, eles viram a bebé... Isso não é a história da Maddie? O quê? Também deixaram a Maddie no quarto do hotel e foram comer tapas e ela desapareceu. Não é essa a história? Ah? É uma história triste, eu não estou a dizer isto como piada. Mas é um bocado o mesmo pressuposto. Epá, sim. O senhor foi trabalhar ou fazer caça furtiva ou beber e deixou a bebé sozinha. E ela foi sequestrada, neste caso por crianças bem intencionadas. É verdade. Elas então viram o bebé e confirmaram o que Suzy tinha dito. Era linda. Aquela bebé de 5 ou 6 meses era deslumbrante. E para que não fiquem apenas a acreditar por Suzy de que de facto se trata de um bebé que poderia ser um sex symbol, eu tratei de imprimir e ampliar a ilustração deste bebé sexy. Podes mostrar às pessoas, Sérgio. Primeiro vê tu, que tu ainda não viste. Eu vi há bocado, por acaso. Muito fofo. Eu vou-vos mostrar o bebé sexy e lindo, está bem? É assim. Não, é um bebé monstruoso. Eu, se fosse o pai dela, também bebia. Este é o bebé que merece ser lavado. Ok? Não é isto, não é a semente do diabo. Isto. Já viste que é teres um bebé assim em casa, também bebias, não é? Ah, sim. E ficava no quarto sem Tu tens o teu... Olha, janelas. tu perdes a tua mulher, provavelmente assassinada por este bebé. Tens este bebé em casa a dizer que te vai matar. Também vais beber e vais fazer caça furtiva. O bebé furtiva. sempre de olhos abertos, sempre que ele vai ver. Deixa eu ver se o bebé está bem. O bebé está assim. O bebé, se não me trazes sangue de esquilo, eu mato-te. Se calhar é um mau do livro, é este bebé. A bebé deslumbrante estava toda porca, como sabem. As crianças indignadas questionaram que raio de assistência social não retira aquela criança ao pai. Suzy, resignada, diz: quem é que se ia preocupar com o facto de uma pobre ciganita, que não é cigana, estar tão suja e a viver em condições tão pouco higiênicas? Elas tomam uma decisão. Vão lavar a bebé. Mas não só. Vão deixar a cabana num brinco. Isto contagia a alegria das crianças, como sabem. Não há nada mais tarefas fujo. domésticas para fazer. Uma cabana toda porca. E nós podemos resolver isso. Ai. Sim, é o melhor presente que se pode dar a uma criança, é uma casa de banho toda quebrada. Sim, as crianças quando veem aquela cena do Trainspotting da casa de banho começam logo a salivar. Não, Eu quero limpar isto. O mal foi termos inventado brinquedos. Porque as crianças iam entreter-se com coisas mais úteis se não tivessem brinquedos e jogos. E uma mão de criança é muito mais fácil para lavar copos, caraca. Sim, sim, sim. Não é? Para tirar aquela polpa que fica no fundo. Muito mais fácil. Se disseres que é um jogo... Vamos ver quem ganha. Tu fazes e eu cronometro. Então, depois de limparem a cabana, e quando pensamos que nada pode aumentar o gáudio destas meninas, elas encontram uma tábua de passar a ferro. Elas podem passar a ferro a roupa de mate. Elas ficam loucas. Opa, Se elas fossem maiores, ia haver molho de senhora.
Eu uma vez, quando estava na faculdade, eu tinha um quarto muito desarrumado. E uma vez eu cheguei a casa e tinha o quarto não só arrumado, mas com a cama numa disposição diferente. Ui. E eu, o que é que se passou aqui? E tinha sido o meu senhorio, que tinha ido lá ver qualquer coisa e disse, isto fica melhor. Redecorou-me o quarto. E eu não fiquei chateado porque ficou melhor. Mas em retrospectiva é estranho, não é? Sim. Ele deixa-me arrumar aqui o quarto deste bandalho. Tipo, ele pôs aquilo melhor, de facto. Mas é estranho. Mas é o mais próximo que aconteceu disso. Pronto, então as crianças estavam lá nas suas aventuras e nesse instante aparece Mats. Ele entra derrompante na cabana, ele dá um pontapé no balde, fica indignado pela invasão da sua propriedade, mas Suzy respondeu-lhe, disse que desde que viu aquela bebé que ela tinha uma missão, lavar-lhe a bebé. Esta bebé não há de não ser lavada por mim. Isso podia ser um super-herói. Sim. O lava-meninos. Está-me a cheirar um bebé porco a 2 quarteirões. Vou já. Ele com o seu gabardinho. Deixa-me pôr o meu avental. Ok. Super faxineira. E que ele devia dar graças a Deus por ter crianças em missão humanitária de lhe tirarem o sarro da casa. Esta é uma boa dica para ladrões que invadem casas. Eu acho que antes de começarem a gatonar a casa, limpem a casa à pessoa. Não é limpar literalmente. Porque se aparecer a pessoa entretanto, vai ficar chateada mesmo. Olha, como o teu senhorio, se aparecer, está-me a arrumar o quarto. Compensa. Eu lembro-me uma vez falar com uma senhora de idade e ela estava a dizer que a mulher a dias dela roubava muito em casa. Roubava mesmo, levava Mas roubava muita o quê? coisa. Tipo, sei lá, joia, coisas Ok. da casa. Era tipo cleptomaníaca. Mas como ela limpava tão bem, ela não conseguia despedir. Então aceitava ser vítima de um crime ocasional para ter... Opá, porque é difícil arranjar uma mulher a dias. Ela é tão boa, ela cozinha bem, ela limpa bem, não sei o quê. Mas rouba de vez em quando. Ok. Há esse equilíbrio. Sim, opa, olha, compensa. Imagina, tu por 20 € na Temu compras bué de cenas douradas. E portanto deixaste lá, não é? Escondias as outras. Tipo, E ela, viu o meu colar que eu gosto tanto de ouro aqui? Não vi nada. E ela, bandidos, deve ter posto noutro sítio. E ela ia levando essas merdas. Isso compensa? Eu acho que sim. Foi mais ou menos então o que aconteceu com o Matt. Ele estava, vai não vai, para espancar a criança Suzy. Mais uma vez, isto é uma história para crianças. Mas a cólera transformou-se em melancolia. E mais uma vez começou a chorar. Este Matt são choninhas. Já repararam? É abanado. Chegam a casa, limpam-lhe a casa. Começa a chorar. é um homem que está de luto. É um homem E que tem um bebé demoníaco a destruir-lhe a vida. Epá. E é bêbado. Há muitos bêbados que começam a chorar também, não é? Junta a isso. E as meninas disseram, olha, fica aí a chorar, que nós só queremos terminar as tarefas e de seguida vamos embora. Porque são daquelas que é para começar, é para acabar, ok? Uma boa dica, também há aqui gestão de tempo. E então, Mats sentou-se no sofá e observou as meninas em silêncio. Quando terminaram, Suzy pediu desculpa pela invasão, mas que apenas tinha invadido por bem. É um bocadinho como Israel, não é? Ok. Não, neste caso, pois... Neste caso, Suzy não é israelita. Sim, e Eu ela acho que tinha ela é atrocidade a antissemita. bebê, não é? Eu acho que Suzy era antissemita, porque na Escandinávia eram todos. Nesta altura eram todos. Mas era a lei, e portanto não há problema, na altura podia-se. Então, Mats sente-se mal com isto, por lhe ter falado tão mal, e diz o seguinte: irão voltar amanhã, não é? Sério? No fundo, o que precisava de salvar Mats do alcoolismo eram empregadas domésticas que não lhe levassem dinheiro nenhum. E se fossem menores, melhor ainda. As meninas ficaram radiantes com a abertura de possibilidades de poderem voltar a limpar a cabana de Mats. No dia seguinte, voltaram lá para tratar da roupa de Mats. Mats era todos sorrisos. Depois das tarefas, juntaram-se ao redor da mesa para tomar café. As meninas perguntaram a idade da bebé e Mats responde, bom, deve ter uns 6 meses. Embora pareça mais pequena. Talvez esteja um pouco atrasada para a idade, sem dúvida, porque não a tenho tratado muito bem. Parece que está a falar de um pouquinho da Índia, não é? Sim. Deve ter, eu estou a olhar, 6 meses.
E ficamos a saber então que Mats perdeu a mulher a dar à luz a bebé e ela culpava a bebé disso. Faz sentido. Faz Tem sentido. razão, sim, Sim. sim. Se há alguém responsável, É a bebé. pois. Se ela não passasse por lá, ela não morria. E então, Suzy avançou com a conversa e foi direto ao assunto. Disse que a bebé tinha de ter nome e tinha de ser batizada. Discutiram... Não tinha nome a bebê? Não, é só quando era batizada aqui. Ah, ok. Eles discutiram alguns nomes, não sei quais é que são nomes ciganas, Esmeralda, Sandra, não sei, e saíram antes de remendarem a roupa toda rota do Mats. As meninas continuaram a ir diariamente à cabana de Mats e o seu temperamento... O seu... Ah, ok. Pensava que era um caçador furtivo. Elas começaram a ir diariamente, o temperamento de Mats mudou completamente, até deixou de beber álcool. Ah, dá outro gosto entrar numa Outro casa gosto. limpa, não é? Ela, já chega de cheiro a vodka, o meu cheiro agora é lavanda, a minha droga. Sim, há duas alternativas, ou é ter uma casa em boas condições, ou é estás bêbado. É só as duas hipóteses. Sim. As meninas passaram a ser conhecidas no acampamento e verificaram que os carvoeiros eram pessoas afáveis. Elas juntaram dinheiro para comprar um carrinho de bebé e nas aulas de trabalhos manuais a professora deu autorização para que costurassem vestidos para a bebé. Havia um senão. O pai de Suzy não sabia nada disto. Vai dar merda. Mas se ele fosse tipo do pai rico, pai pobre, o pai rico, ele elogia o trabalho não remunerado. Pois é. Portanto, elas estavam a investir no futuro delas, para um dia terem dinheiro a trabalhar por elas. Pois, mas elas estavam a trabalhar para um carvoeiro. Pois. Não sei se vão aprender grande merda com isto, não é? Não sei como é que elas vão investir em imobiliário quando estão numa cabana. Não sei. Pronto, o pai de Suzy, afinal, já sabia, mas não por elas. O chefe da tribo foi chibar-se ao pai, a dizer, mas foi chibar-se não no sentido negativo, foi no sentido positivo. Elas são tão boas meninas, vêm cá, limpam esta merda toda, é espetacular, já nem está negro, nem nada, nem parece de ciganos. Não, foi ele que escreveu, não fui eu. Não, estou a brincar. Fui eu que disse, porque sou racista. Ora... E então, onde é que eu ia? Ok. O pai de Suzy chamou a Suzy. O chefe da tribo contou-lhe que as meninas então salvaram Mats com o dom da limpeza, que Mats estava um homem diferente, bondoso. O pai de Suzy, para que as crianças aprendam valiosas lições, disse: diz-me, Suzy, tu achas que uma pessoa que atira garrafas à cabeça do teu pai pode ser boa? Responde, acreditas realmente nisso? Ou seja, para o pai de Suzy... Não há mudança. Não há cinzentos. Não há cinzentos. Ele já nasceu com aquilo. Mas era engraçado. Elas só lhe arrumaram a casa. Não compraram roupa nova para ele. Remendaram a roupa. Remendaram-lhe a roupa. E instalaram Instalaram-lhe o Tinder. Sim, se calhar. Fizeram-lhe o perfil no Tinder para ele, para ele ir para o mercado outra vez. Não é? Fizeram isso. A Suzy tentou dizer que o contexto levou a que Mats se tornasse violento, mas o pai, como bom representante das forças de segurança da altura, porque agora são diferentes, acrescentou: compreender um homem violento? Que dirias tu se ele me tivesse matado no dia em que atirou a garrafa? Terias mostrado compreensão perante um caso desses? Foi uma grande sorte ele não me ter atingido. Este pai podia ser o pai de Famalicão, que impediu as crianças de ir às aulas de cidadania. Temos de compreender que os contextos socioeconómicos têm uma influência nas taxas de criminalidade. Ó sócio. Sócio o quê? Tem Mas nada. o que é que ela respondeu? Ela disse... Não, ela tentou dizer-lhe que efetivamente foi o contexto que o levou a... Ela ficou na dela, ou seja, não acreditou totalmente no pai. Mas o pai mandou chamar as outras garotas e proibiu-as de ir visitar a cabana de Mats. Mas Suzy estava disposta a desobedecer. Sim, mas isso é uma boa mensagem, não é? Claro que é. Se mudas o contexto numa pessoa, essa pessoa... Sim, é um bom contexto. Ok. É um bom contexto. Isto para dizer que não é completamente isento de redenção, o livro. Não. Sim. Tirando o título. E a parte das raposas. Pouco tempo depois, as meninas tiveram dispensa da escola para poderem participar num dos eventos mais importantes da zona. Qual é? A matança do urso. Mais pequeno. Mais pequeno. Animal raposa. Mais pequeno. Texugo. Esquilo não, que não pode. É uma dádiva de Deus. Hã? Lebre. Sim. A caçada anual da lebre.
Todos participaram na caçada. Foi muito lindo. Foi muito divertida a chacina de lebres. De regresso a casa, André, o irmão de Suzy, ele vinha de bicicleta e ele desviou-se do caminho e encontrou um pedaço de tecido que Suzy reconheceu imediatamente ser de uma jaqueta escocesa de mate que havia remendado. Foi aqui que se fez luz. Ele, para além de caçador furtivo, disparava sobre pessoas. Foi ele que disparou sobre o pai. Ela descobriu isto. Desvendou o crime. Desvendou. O André o que é que quis fazer? Quis ir imediatamente dizer ao pai, estes Andrés são terríveis, quis imediatamente ir dizer ao pai, mas Suzy pediu-lhe que não o fizesse. Se isso acontecesse, Matt seria preso, perderia a bebé. Logo agora, e diz ela, que ela tinha criado tanta afeição por aquela criatura. Não gostam quando tratam as pessoas. Eu adoro aquela criatura. Isso é muito jet set, não é? É. Ó criatura, não sei criatura. É. Tipo, José Castelo Branco usava essa palavra muito. Não, é verdade. É isso. Pronto, que eu ficamos por aí. Quando chegaram a casa, porque já vamos ter violência a seguir, quando chegaram a casa, felizmente, o pai e a mãe de Suzy não se encontravam e isso dava tempo para Suzy engendrar um plano. Ela sabia, estamos quase no final do livro, ela sabia que Mats era um caçador furtivo, ela sabia que tinha sido Mats a disparar sobre o pai, mas também sabia que tinha sido numa altura em que ele estava desvairado. Ela e as amigas sentiam que ele havia mudado. Ela foi para o quarto, gizar então este plano, com as amigas, e sai-lhe uma frase bastante ponderada. Eu estou convencida de que se meterem o Mats na prisão, ele vai ficar de novo selvagem e com o coração repleto de ódio. Sim. É positivo. Não resolve, é um... Como é que se diz? Há um termo para pessoas que são... pessoas que criticam o sistema de prisão como medida eficiente de... Epá, estás a olhar para mim como... Não estou à espera que tu digas a palavra. Eu acho que as pessoas já perceberam. Ah, ok. Pronto. Sim, ok. Por isso eu não ia ajudar. Pronto, ok. Como reabilitação? Sim, era essa a palavra que eu estava à espera. Reabilitação. Mas há um termo qualquer. Era essa palavra, mas há outro. Yeah. Sim. Suzy decide ir a cavalo ter com Mats. Ela diz-lhe que foi descoberto e que terá de fugir. Mats quer assumir a sua responsabilidade, mas Suzy diz-lhe que se o fizer nunca mais vai ver a bebé. Ele aceita fugir com ela. E para onde é que achas que eles vão? Para a Roménia. Para a família dele? Não. Lembram-se que o avô de Sónia teve uma pneumonia. Ele está numa casa de repouso. Portanto, a casa dele está livre. Porque as miúdas estão em casa de Suzy. E então ela vai com Mats e mete-o em casa do escritor. Mas não é uma solução a longo prazo. Não, mas só lhe diz, diz o seguinte. Diz que ele vai ficar ali uns tempos, mas tem de comer tudo frio. Até a bebé tem de beber leite frio, porque o fumo da chaminé poderia denunciar que estavam lá. Ah, ok, sim. Faz sentido. Mats... Não tinha micro-ondas também. Não tinha micro-ondas. Não. O Mats aceita. A Suzy volta à casa e envia um telegrama ao avô de Sónia. Diz-lhe, venha depressa, o mais rapidamente possível. Ele que estava recuperado de uma pneumonia. Interrompa a sua cura e venha depressa. E termina. Mas não me pergunte porquê. Ela também mandou um telegrama, não é? Ele não lhe pode perguntar imediatamente. Aquilo não é o WhatsApp. O senhor e a senhora Brent chegam a casa e o queixinhas do André vai direto ao assunto. O senhor Brent, obviamente, já desconfiava de Mats. André pergunta se o pai vai chamar a polícia e o pai sai-se com mais uma lição muito importante para as crianças que estão a ler o livro. Ele diz, não André, acho que não devo já recorrer às autoridades. Primeiro, vou ter de deitar mão a esse indivíduo. Nunca gostei muito que a polícia andasse a deambular nos meus bosques. Aqui sou eu quem manda e mais ninguém. Nós mesmos vamos ser capazes de ter esse malandro. O abuso de poder é uma excelente lição a passar a toda a gente, como sabem. Sim, mas esse é o mal do livro também. É. Por isso faz sentido que ele liga coisas estúpidas. É. Por falar em coisas estúpidas, o plano de Suzy é bem estúpido. Porquê? Ele levou Mats para a casa do escritor e de seguida diz ao escritor para voltar para casa, mas sem lhe dizer que tem lá em casa um intruso. Sim, mas ela confia que o escritor é uma pessoa de bom senso, é uma pessoa educada. E que... É, mas é capaz alguém que está debilitado chegar a casa e ver lá um cigano que não é cigano, de repente se calhar pode passar, certo? É que ainda por cima ela não diz ao Mats que chamou o escritor também. Portanto, eles, se vier, tem de ser uma coisa... Hã? E agora? O que é que vai acontecer? E ela vai apostar nisso, Sérgio, que ele tenha bom senso. Será que tem? É um homem culto e sofisticado. Não sei, que
que ensinou a filha a tocar violino. Ai, não sei. O que é que ele escrevia? Provavelmente a Suzy e os ciganos. Provavelmente. Provavelmente. Então, na manhã seguinte, a casa dos Brent recebe um telefonema. Era o escritor que estava a ligar para o Sr. Brent, que desligou o telefone. E qual é que acham que foi a reação do pai de Suzy? Ficou possesso. Ficou possesso, é verdade. Foi gritar com Suzy, de seguida sai para ir prender Mats, mas leva Suzy, que vai com ele por castigo para ver Mats a ser preso. Isso no Game of Thrones não era o Ned Stark obrigava os filhos a decapitar os criminosos. Era? Para eles serem eles próprios a exercer a própria justiça. Isso era engraçado se a Suzy cortasse a cabeça ao Mads e depois levar a cabeça às autoridades. Olha, este senhor deu uma chumbada ao meu Sim. pai. E E assim ela aprendia. E era engraçado que Game of Thrones fosse maiores de 4, não é? Também era engraçado. Então estamos mesmo agora sim a terminar a história e quando o Sr. Brent chega à casa do escritor, é a última cena, como vai furioso, não prende Mats. Manda-lhe um tiro na cabeça, segue de fúria e quando vem a si, repara que o escritor e Suzy viram o seu crime e assassinam o escritor e a filha. Fim. Boa noite, filha, dorme bem. Espera, a sério? Não, estou a brincar, não acaba assim. Então. Ok. Mas é pena. Podia ser o Sr. Brent, o colecionador de crânios. O Sr. Brent quer prender Mats, mas o escritor diz-lhe que ele não vai fazer nada disso. Ele manda o Sr. Brent sentar-se e conta-lhe que Mats é um senhor bom. Suzy concorda. Depois de ouvir os argumentos, o coração do Sr. Brent amolece. Ele perdoa Mats e diz: dá graças a Deus por eu não ter ficado com uma perna aleijada. Aí não teria perdoado. Se eu não pudesse ir jogar futsal com os meus amigos, fodias-te. Ok? É isso. Não estão aqui crianças, foi não? Okay. É um livro para crianças. A má pontaria de Mats salvou a sua vida. Matou-lhe um cão, pronto, isso acontece, mas era dos que poderia morrer. E então a história termina com a marcação do batismo da bebé, que se vai chamar Lela. Não, estou a brincar. Vai se chamar Miminha. vai se chamar Sun. Porque começa por essa. Suzy e Sun. Ok. Depois foram para o Brasil, criaram uma dupla sertaneja e vieram fazer espécie. Por espalhar o mal para o Brasil. Gostaram, crianças? Uma história muito linda. Né? Tem caça, pneumonia, limpeza de imóveis, Queijos mortos. podem salvar alcoólicos, tem cães mortos, portanto tem todos. Já repararam, se o Jeffrey Dahmer tivesse tido uma boa empregada de limpeza, não é? Quando saísse de casa já não queria iscas humanas, não é? Pá, mas ia comer uma bifana a algures. O seu âmago é um produto do seu tempo, mas não tem uma mensagem negativa. Mas a minha questão é, muitas vezes quando dizem são livros para crianças, pá, não se deve retirar do mercado, etc, etc. Quando fazem essas críticas, a minha questão é, enquanto pais, será que queremos ler estes livros aos nossos filhos agora? Percebes? Pois, não sei. Eu sei que quando era miúdo, eu via os desenhos animados do Marco. Se calhar aqui muita gente que não é desse tempo, mas... E aquilo era traumático, porque basicamente ele andava à procura da mãe. Sim. E isso era um fantasma. Tipo, qualquer criança tem Sim. esse medo primordial. E aquilo afetava. Agora, Sim. se me vais dizer, olha, vamos proibir desenhos animados tipo Marco, não sei se Não é faz proibir. bem, A questão não é proibir. É, de repente, abertamente, tu dizeres não, se era do tempo da altura e, portanto, não se deve alterar, não se deve publicar. Não, são escolhas, não é? O próprio título é uma escolha. Foi uma escolha editorial, em 1987. Pá, sim. É datado, claro. É datado. Mas não é... Há coisas bem piores, acho eu. Portanto, Sim, isso há. Alguém quer fazer uma pergunta, fazer um comentário? Podemos passar o microfone, não? Antes de nós darmos o número de pizzas a este livro... Ninguém vai dizer nada. Alguém quer fazer uma pergunta? Olha, pessoas que dariam menos de 5 pizzas a este livro. Braços no ar. Quem é que daria menos de 5? É até 10. Até 10. Sim. E normalmente o Sérgio atribui... eu vou dizer os critérios de classificação do Sérgio, que é
não faz mal à sociedade, portanto... Não é? Eu sou um bocadinho mais bruto, que é, não gosto. Sim, mas é natural que tu não gostasses deste livro. Não é um livro para ti, não és o principal Não, disto. não. Mas estou a pensar em ler isto a miúdas, percebes? Tu lerias à tua filha do meio? Não. Não? Não. Podias ler para ver a reação. Era engraçado fazer essa experiência. Era. Opa. Usares a tua filha como cobaia para ver o que é que ela achava do livro. Ah, sim, vou fazer experiências com a minha filha. Por que Deixa-me lá que traumas é que eu consigo desenvolver voluntariamente nas minhas filhas. não? Houve um cientista, algures no passado, Sim. que ele tinha Criou uma palavra. Não, ele criou um filho bebé ao lado de um bebé chimpanzé para ver se o chimpanzé se tornava mais humano pelo facto de ser educado juntamente com o humano. E depois chegou à conclusão que o filho bebé estava mais parecido com o chimpanzé do que o chimpanzé com o humano. Claro. E desistiu da experiência. Mas fez a experiência e hoje nós sabemos. Sim, sim. Portanto, por que não Sim, sim. fazeres isto? E hoje o Jorge vive no Congo. Com a sua família de chimpanzés. O Mowgli. Não, o Mowgli era lobos, não é? Não, era lobos. Ok. Ok. Pronto. Então ninguém dá menos de 5. É tudo para cima de 5. Ok. Ok. Quantos? Diga lá, Moreira. É. Não, é pior. É pior. E 10 é tipo 10 pizzas é o pior. Pronto. Nota-se que ouviu o nosso podcast. Enfim, está na poltrona, ainda por cima, não é? Era. Gostaste? Okay. Gostaste da história? O que é que gostaste? Não tens filhos, certo? Fala coisa. João Moreira vai então dar a sua opinião sobre o livro. Opa, eu vou contar uma história que dava... Quando eu andava no... Sei lá, isto foi para aí... Anos 90, inícios dos anos 90. Eu andava bem na escola, devia ter uma tarde livre e o meu irmão não tinha, portanto eu estava lá e havia uma série alemã que dava assim à tarde no Canal 2, chamava-se Laura und Luis. E o plot era o seguinte, era... Uma música dos Rammstein, não é? Eram dois garotos órfãos, irmãos, que havia um senhor que tomava conta, que raptava crianças para elas andarem a roubarem. E os dois garotos eram dois irmãos gêmeos que tinham uma medalha e que, juntando a medalha, tinham uma cara de uma senhora que era a mãe deles. E o que eles queriam era encontrar a mãe de quem elas tinham sido levados. Mas eles viviam numa casa com outros garotos que eram criados para andarem a roubar. Sim. A roubar, tipo em estádios de futebol, carteiras e não sei o quê. E isso era uma série para crianças. Portanto, sim, isso acho que bate certo com as cenas da altura. Sim, acho que é perfeitamente normal. Dou 3. 3. Sim, Okay. é Laura und Luís, é isso? Moreira, é Laura und Luís? Ok. Sim. Que eram os miúdos... Mas no nosso tempo havia muito essa coisa de séries e filmes e livros em que os protagonistas eram miúdos traquinas. Ou que roubavam, ou que faziam as neiras, ou que andavam... Eu não sei se esse é um género ainda. É. Anda, diz. Havia uma que era um ravioli, lembram-se disso? Não. Pá, a comida? Opa, era uma série, também pai alemão, italiano, era assim, era europeu, não. E havia uma série de garotos que tinham ficado umas férias, os pais tinham ido de férias e deixaram-lhes dinheiro pelos. Então os garotos compraram latas de ravioli, que era o mais barato que havia na loja, e depois para estorrarem nas férias. Então andaram tipo umas férias inteiras a comer ravioli. Pá, eram irmãos, eram tipo assim 6 ou 7 irmãos. É uma série em torno disso? É? A série é os... Vamos comer ravioli. Não, a série era às férias. Okay. E eu lembro-me, eu disse, então, mas porquê é que os garotos... porque... E o meu irmão tinha dito que os pais tinham morrido. Portanto, porquê é que eles estão sempre a comer raviolis dos pais? Os pais morreram. Fogo. E eu achava aquilo traumático, mas afinal Fogo. não, era uma série... Yeah. Essa era uma série de verão, de cenas... De... Raviolis com açúcar? Opa, era tipo, imagina o verão azul, era uma espécie de verão azul, só que Yeah. alemão. Yeah. Era uma porcaria. O Pipo dos morangos com açúcar, também eles perderam os pais, ele ficou a tomar conta dos irmãos, comprou um jeep e um bar. Por isso, há muito esse plot dos órfãos têm de se safar. Pá, há quem coma raviolis, há quem compre um bar de praia, mas o princípio é o mesmo. Yeah. Quem é que aqui então dá mais de 5? É, mais de 5.
Mas fica ali nivelado ou vão para cima dos 7? Não? Ok. Para cima dos 7? Porquê? Olha, porque parafraseando, isto, como estamos na presença do grande João Moreira, eu acho que o Renato Alexandre ia achar este livro profundamente problemático. Mas é simbólico. É um livro que toca em temas muito, muito sensíveis e temos... não podemos doutrinar as crianças com isto, acho. Sim. O Renato não ia gostar. É bué problemático. É, não. Agora está a imitar a mim. Ok. Boa. Ok, então ficamos aqui nos 6? 7? 7. O título, não pelo autor, mas por quem publicou esta merda. 7 pelo título, ok. Isso pode ser útil no Apocalipse. Apocalipse. É um bom manual, yeah. Quer dizer, não ensina bem. Mas Ensina que é vez uma raposa dá-lhe um tiro. Isto, eu não sou caçador e sei isso. Mas raposa é um animal comestível? Ah, é? Come-se? Todos são, não é? Raposa à brás? Caldeirada de raposa. Foda-se. Ok. Epá. Ok, pronto. Então, ficamos quê? 7? Sim, entre 6 e 7. 6, 7? Eu dava 6 também. 6? Sim. Eu dou 8. Alguém dá 8 também? Ah, sim. Tu dás 8, ok. É para ficar nos 7. Hã? 8? 8 aí. Ok. Podemos dizer, este foi o primeiro episódio ao vivo de Livros da Pizza. Espero que tenham gostado e obrigado por terem vindo. Já? Obrigado. Pá, e subscreva o Patreon. Livros da Pizza. Um podcast de Sérgio Duarte, Bruno Henriques. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Feita exclusivamente para Livros da Pizza.